Bom dia, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, agora e sempre. Vamos para mais uma reflexão, hoje dia 22 de março, sábado, de volta para casa. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Lucas capítulo 15, versículo 18. Deus nos concede a liberdade de escolha, permitindo-nos viver conforme nossas decisões e colher aquilo que semeamos. Por isso, as sementes que plantamos hoje determinarão a colheita futura. Deus nos ama tanto que nos dá liberdade de escolha. Nessa passagem, o filho decide sair de casa e seguir o próprio caminho. Chega, porém, o momento em que ele se encontra no fundo do poço e vem a lembrança do pai. E com isso, ele decide voltar para casa. A verdadeira liberdade é descoberta no momento em que nos reconhecemos como filho de Deus e ovelhas do seu rebanho, sabendo que o preço de nossa redenção foi inteiramente paga por Cristo em seu sacrifício. Quando deixamos de lado nossa rebeldia e voltamos para a casa do Pai, somos recebidos não com reprovação, mas com uma celebração de alegria. O Pai nos vê retornar da morte para a vida, e todo o nosso passado marcado por falhas é esquecido. E aceitarmos Cristo, renascemos ao abandonar nossa antiga vida para um novo começo. Em Jesus somos verdadeiramente libertos. Não se deixe enganar pelas mentiras que nos dizem que a liberdade está em usufruir de prazeres e curtos momentos de felicidade, pois no fim das contas, eles nos escravizam em vícios e dependências emocionais, que se mostram apenas ilusão e nos levam a uma vida vazia e sem esperança. Não sei por onde você tem andado, qual decisões tem tomado em sua vida, mas hoje é tempo de reavaliar. Jesus está de braços abertos para receber você, pronto para perdoar todos os erros e pecados, resgatá-lo da escravidão do vício e assim você poder iniciar uma nova vida. A decisão está nas suas mãos, de abrir o coração e deixar Jesus transformar sua realidade. Então aqui mais uma vez vem falando da história do filho pródigo, né? Que voltou para casa. E da parábola, na verdade. E se voltar para casa é voltar para Deus, é se voltar para Deus, é se voltar para o Pai. Ele está sempre disposto a nos perdoar. Ele está sempre disposto a nos acolher de braços abertos, em qualquer momento da nossa vida, que nós deixamos tudo para trás e reconhecemos Ele como nosso verdadeiro Salvador. A gente poderia ter, assim, vários exemplos, ou pensar em vários exemplos. Nós como pais, né? Talvez com vocês nunca tenha acontecido. Mas assim, eu, por exemplo, eu tive um filho que já saiu de casa para viver umas três vezes, mais ou menos, com mulheres que não deu certo. E ele sempre voltou para casa. E a gente sempre acolhe, porque são nossos filhos.
E assim é Jesus. Nós somos filhos amados dele. E ele nos quer sempre junto dele. Aqui fala um pedaço, né? Que em Jesus somos verdadeiramente libertados. E muitas vezes nós não queremos ser libertados. Muitas vezes nós queremos deixar nos enganar pela mentira, pela ganância e usufruir de prazeres momentâneos, momentos de felicidade. Eu sempre costumo dizer que a felicidade não existe. A felicidade é Jesus Cristo. Nós temos momentos felizes, mas quando nós estamos com Jesus, aí sim nós temos a felicidade. Porque só Ele é a felicidade. Só Ele que nos dá harmonia. Só Ele que nos traz paz. Só Ele que nos traz dignidade. Só Ele que nos faz ser pessoas verdadeiramente voltadas ao amor. Quem me conhece sabe que eu não estou num dos dias melhores, né? Ontem foi um dia que eu chorei muito no fato que aconteceu. Mas é uma história muito longa para mim falar aqui, leva muito tempo. Porque como todo mundo sabe, eu sou uma pessoa que eu vivo muito só. Só fisicamente, né? E o meu companheiro, hóspede, sei lá como dizer, ele ontem foi viajar. E eu só descobri que ele ia viajar há mais ou menos uma semana atrás. Porque eu vi no celular dele a conversa dele com a filha. Ele disse para ela ainda que ela tá pior do que quando vocês vieram aqui. E ela não vai por causa das plantas dela. Vocês não sabem quanto doeu viver com uma pessoa dentro de casa e a pessoa falar que vai para um lugar sem nem ao menos, primeiro, conversar comigo. E ele mesmo tomar a decisão de dizer que eu não ia, porque eu não aguento viajar tão longe. Então, depois que vi, eu não falei que vi no celular dele, né? Ele negou toda a vida que ele não ia. Ele não ia porque ele não tinha dinheiro, ele não ia por isso, ele não ia por aquilo. Daí quando chegou na segunda-feira da semana, não sei o que foi tocado, que ele pegou e falou assim, tu não vai? Eu falei, eu não vou. Aonde? Não vai viajar comigo?
Gente, mas eu achei assim tão, sabe? Primeiro ele falou com a filha a respeito, que eu acho que teria que ser falado comigo. Primeiro ele teria que ter falado comigo. Depois ele foi e o tempo inteiro que eu falava, tocava no assunto, ele negava. Desde que ele pegou as férias, eu perguntei para ele: o que tu vai fazer nas tuas férias? Trabalhar. Em momento nenhum ele falou que ia viajar. Daqui a São José dos Pinhais, às vezes a gente fazia em 3 horas e meia, 4 horas. Eu poderia ir, se ele parasse quando eu precisasse, para sair do carro, para me levantar, para me caminhar um pouquinho. Só que quando ele me perguntou na segunda, eu falei para ele: para mim ir eu tenho que me preparar. Não tenho mais roupa, não tenho calçado. Se tenho, mas o que eu tenho não me serve. Sabes que as roupas que eu uso aí dia a dia são roupas das minhas filhas. E as minhas roupas são para a mulher de 72, 74 quilos. Então a maioria tipo calça mesmo, não tem nenhuma que serve. Eu coloco e eu tiro sem abrir. Estou usando P, enquanto que eu usava M ou G. Então, eu precisava comprar umas roupas, precisava ver se eu encontrava um sapato ortopédico que eu pudesse colocar nesse pé aqui para ver se suportaria. E ele não me falou nada. Aí eu também falei sobre as paradas que eu precisava, né? Que eu necessitava. E ele não falou nada. Ele simplesmente voltou, foi lá fazer o serviço que ele estava fazendo. E ontem, quando ele estava já com tudo dentro do carro, ele sabia que eu tinha a unha marcada para 2 horas da tarde. Ele chegou para mim e falou: tem certeza que tu não vai mesmo? Gente, eu achei um cúmulo, sabe? Porque o tempo inteiro ele demonstrou para mim que ele não queria que eu fosse. O tempo inteiro. E eu falei para ele: não vou nem te falar nada. E quando ele chegou lá, ele mandou simplesmente: oi, cheguei. Aí eu coloquei: bom pra ti. Aí ele falou: pois é. E eu não aguentei. Eu desabafei. Eu falei tudo. Falei tudo. Eu disse: tu tomasse uma decisão que não foi certo. Tu terias que ter perguntado, conversado comigo primeiro a respeito das tuas férias, a respeito da tua viagem. Tu teria que ter perguntado para mim junto contigo como é que seria. Tu teria que fazer um esforço para me tirar um pouco de casa, para mim poder passear um pouco. Mas não. Você tem lugar aqui em Bombinhas?
Eu tenho um sonho de conhecer, que foi feito depois que eu fiquei assim. Só que eu não vou por quê? Porque eu não consigo caminhar. Eu consigo caminhar um pouco só. Mas como o médico falou, numa cadeira de roda, tu pode ter uma vida normal, tu pode ir onde tu quiser, passear num shopping, passear em qualquer lugar que tu quiser, usando uma cadeira de roda. Então, gente, eu fiquei muito magoada, falei muita coisa para ele no WhatsApp. Eu creio que não foi coisas ofensivas, sabe? Eu creio que foi a verdade. Que eu falei tudo o que estava entalado, sabe? Sobre essa viagem. Ele me disse, tá aí, por segunda-feira eu ainda falei para ti, tá, você não vai mesmo? Eu disse, tá aí, como é que, quando eu falei da roupa, mas por que você não pediu o carro? Que eu nunca neguei te dar o carro para te ir comprar. Eu disse, tá, por que tu não ofereceu? Eu sabia que tu estava trabalhando. Por que tu não dissesse para mim te levar no serviço? Ou mesmo, depois que eu vim do serviço, nós vamos, porque as lojas fecham tudo tarde. A Havan fecha 10 horas, 11 horas, nem sei que horas fecha. Um exemplo. Então eu fiquei muito chateada, né? Eu chorei muito. Chorei muito ontem, a hora que ele saiu. Chorei muito ontem à noite, antes de dormir. Eu tinha até que ir na live da Rama Planta, que eu estava planejando para isso. Mas eu não tinha como, não tinha jeito, sabe? Eu não queria nem saber de olhar em celular. Fiquei decepcionado, fiquei triste, fiquei magoado. Tudo que vocês podem imaginar, eu fiquei. Eu estou só novamente, como diz a história, né? Não sei, depois de tudo que eu falei, como é que vai ser nossa vida? Como é que não vai ser? Mas de uma coisa eu passei para outra, né? Mas é que eu gosto de falar para vocês quando vocês vejam que eu não tô legal, né? Porque tem muitas pessoas que notam que a gente não tá bem. Ele falou para mim que ia chegar terça ou quarta-feira. Eu até falei para ele na mensagem. Pode vir só domingo. Que segunda tu volta a trabalhar. Porque o domingo eu tô indo para casa da minha filha. E só vou voltar no outro domingo. Isso eu falei por falar. Mas não vou sair. Então, gente, eu penso assim, olha, por mais que a gente esteja ali, sabe, nas orações, por mais que a gente esteja ali grudado com Deus, chega mais e mais provações na vida da gente. Provações que nos deixam para baixo. Provações que nos fazem desanimar.
nos fazem até mesmo perder o sentido da vida. Tem muitas coisas que eu não posso fazer. Mas se tiver uma pessoa que me ajude, eu posso fazer tudo. E é o que está faltando para mim, uma pessoa que me ajude. Mas vamos deixar isso para lá. Vamos entregar na mão de Deus, deixar Ele chegar, resolver de uma vez o que vai ser, o que vai deixar de ser. E eu peço a vocês desculpa, né? E peço a vocês que vocês reflitam essa reflexão de hoje, que foi muito bonita, uma passagem muito bonita e uma pura verdade, né? Sempre que nos arrependemos dos nossos pecados, Deus está sempre de braços abertos para nos abraçar, para nos receber. E é isso que nós devemos fazer. Todos os dias nós temos que nos arrepender. Todos os dias nós temos que pedir perdão. Porque nós somos falhos, nós somos humanos. E o único humano que não pecou na terra foi Deus, foi Jesus Cristo. Mas nós somos reais pecadores. Então, gente, eu vou finalizar essa reflexão por aqui, pedindo a Deus que abençoe grandemente cada um de vocês. Hoje, às 18 horas, eu vou fazer uma live presencial, conversando com vocês. Eu aguardo vocês na minha live. Inclusive, eu já coloquei até na comunidade. Um beijão grande. Fazer essa live para passar o tempo também, né? Um beijão grande a todos vocês. Fiquem todos com Deus e que Deus abençoe grandemente.